Vamos dar início então ao estudo bíblico. E vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1. E vamos então ficar de pé, irmãos, e vamos ler a palavra de Deus. Desde já um abraço muito forte àqueles que nos acompanham de longe, sempre juntos, e nesta hora em especial, em que vamos ler a palavra de Deus, que ela possa de facto edificar as nossas vidas. Um forte abraço a todos. Vamos então ler, e a palavra de Deus diz-nos isto. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas e as genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, e se alguém dela usar legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra, glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. E foi a leitura da palavra de Deus. Podemos sentar, irmãos. Vamos então ouvir o nosso irmão Alberto e depois algum irmão que sinta-se à vontade e tenha a liberdade de poder também podermos ouvir algum pensamento. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por cada irmão que vem para estudar as Escrituras em oração, comunhão e intercessão. E isso é muito importante. Estamos estudando a primeira epístola de Paulo a Timóteo, primeiro capítulo, verso 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Como vai a sua consciência, hein? Você sabe qual tipo de consciência você tem? Ou você sabe o que é ter consciência? Isso é o que Paulo está alertando ao apóstolo. Paulo está alertando Timóteo. O tipo de consciência que encontramos nas Escrituras, ela pode ser má, condenada, limpa, pura, fraca, boa e livre de culpa. E aí nós podemos identificar como anda a nossa consciência. Nos versos anteriores, nós estávamos falando de como Paulo alertava a Timóteo sobre os falsos mestres que usavam a lei e o Antigo Testamento para ensinar novas doutrinas.
doutrinas modernas. E cada vez mais essas inovações de culto, inovações da vida espiritual, do sobrenatural, para atrair e cativar as pessoas, estava levando cada vez mais as pessoas a agirem de uma maneira hipócrita. Não tendo um amor verdadeiro, a fé era fingida, a consciência contaminada. O tiro saiu pela culatra, podemos dizer assim. Paulo usa o termo consciência 20 vezes nas suas cartas. E nas cartas pastorais, Timóteo e Tito, ele vai usar por 6 vezes esta palavra, consciência. E consciência quer dizer, ou significa, saber, ter conhecimento dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e atos e atitudes. A consciência, ela serve assim como a dor para o corpo físico. Algo está danificando ou prejudicando o corpo, nós sentimos dores. Assim também a consciência, ela acusa a alma de algo estar sendo feito errado. A consciência, ela age de forma como se fosse um árbitro. Se você agir certo, ela vai trazer aprovação. Porém, se você agir equivocadamente e errado, vai acender uma luz de alerta. Vai acusar, vai incomodar. Agora, preste atenção. É possível você ter uma consciência insensível, indiferente. O que a Bíblia chama de cauterizada. Assim como o corpo físico, quando você queima uma parte do corpo e essa parte queimada fica insensível, cauterizada, como se fosse uma escama, como se fosse uma casca. Assim fica a consciência daquele que repete o mesmo erro, aquele que vive no pecado, permite que o pecado venha dominá-lo e assim dominar a sua consciência, tornando cada vez mais insensível à voz de Deus. Podemos destacar alguns tipos de consciências. E essa consciência pode te ajudar a enxergar cada vez mais a sua situação. Podemos destacar a má consciência. Bom, desde o Éden, quando Adão e Eva caíram, a consciência tornou-se corrompida. Efésios capítulo 4, no verso 18, Paulo já alertava sobre isso. A consciência condenada, nós encontramos em Romanos capítulo 2, verso 14, verso 15. É uma consciência que você tem conhecimento daquilo que está fazendo, mas você não tem poder, você não tem capacidade de agir e de corrigir. Um exemplo prático para nós está no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 ao 11, onde uma pessoa foi pega em adultério. As pessoas sabiam que aquilo era errado, mas eles não tinham poder, capacidade para discernir, para julgar. Temos a consciência limpa. Hebreus capítulo 9, verso 14, trata deste assunto. A consciência limpa, ela é iluminada pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos torna cada vez mais sensíveis aos nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, atos. É a palavra de Deus que nos torna sensíveis à voz de Deus. A consciência pura. 1 Timóteo capítulo 3, verso 9. Ela nos instrui, nos orienta cada vez mais a ter uma vida piedosa, uma vida de andar com Deus, buscar a vontade de Deus, acima de toda e qualquer coisa. Temos ainda a consciência fraca. Essa aí é perigosa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 10. Encontra-se a consciência fraca em novos convertidos ou nos crentes imaturos, conhecidos também como crentes Peter Pan, aqueles que não querem crescer. Até mesmo religiosos, legalistas, sim, estes têm uma consciência fraca, pois qualquer atitude, comentário ou qualquer exortação, logo se ofendem, logo ficam chateados e ficam tristes.
Então, nós temos a boa consciência. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 16. A boa consciência, ela permanece zelosa, ela permanece esperançosa, apesar de críticas, apesar de pessoas cada vez mais perseguir e ofender. Temos também a consciência livre de culpa. E esta é um alívio quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele sim morreu no nosso lugar, pagando uma dívida a Deus que nós jamais conseguiríamos pagar. Atos 24, verso 16, fala da consciência limpa, livre de culpa. Ela sempre vai dar o último lugar para si próprio e sempre beneficiando o bem do próximo, ajudando, promovendo o Evangelho e, mais ainda, querendo glorificar a pessoa de Deus. Vimos então a consciência, como ela funciona na vida de cada um de nós. Precisamos cada vez mais torná-la sensível, torná-la livre da culpa, do medo, do fracasso. Cada vez mais fazer com que esta consciência não seja daquela que nos condena, muito menos uma consciência suja, contaminada, como está em Tito 1, verso 15, fala dessa consciência contaminada. Contaminação é algo que vem do exterior e muitas vezes vai nos influenciar e nos tirar a alegria de ter uma consciência limpa, livre, aquela rendida pelo Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude. Amém. Graças a Deus, irmãos, estamos nós no capítulo 1, no versículo 5, na continuação do nosso estudo. E eu gostava de me deter neste versículo 5, no último estudo eu não estive presente, mas fui muito abençoado pelos pensamentos que os vários irmãos deram, foi muito enriquecedor o estudo, como agora foi enriquecedor esta intervenção do nosso irmão Alberto, e certamente vai ser depois a seguir os irmãos que falarem. Mas no versículo 5 nós lemos assim: ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Quando o apóstolo Paulo diz aqui o fim do mandamento, a que é que ele está-se a referir? Está-se a referir àquilo que ele disse anteriormente, no versículo 4. Não se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Portanto, Paulo disse a Timóteo para pôr aquilo em ordem. Quando ele fala no fim do mandamento, está a falar no fim das instruções que vinham associadas ao Evangelho da Graça de Deus e que não estavam a ser respeitadas e que ele tinha que corrigir. O fim do mandamento, diz ele aqui, é o amor, que é uma coisa curiosa. O fim do mandamento não é a controvérsia. O fim daquilo que aqueles indivíduos andavam lá a dizer era a controvérsia. O objetivo era a controvérsia. O fim do mandamento, das instruções que Paulo tinha para Timóteo, era o amor, como nós vemos nesta passagem. É assim também na evangelização. Nós devemos ter muito cuidado com o objetivo, nunca perdermos o objetivo quando estamos a evangelizar alguém, porque às vezes perdemos-nos com discussões que não levam a lado nenhum. Estamos a falar com um descrente e há espaço para isso, para falarmos sobre determinados temas, mas não nos percamos a falar nesses temas, porque pode-se falar com um religioso sobre questões religiosas, mostrando-lhes que religiosamente estão errados em várias coisas, e podemos estar a perder muito tempo com aquilo, e se chegarmos ao fim e convencermos o nosso ouvinte de que ele está errado, não é? E ele perceber que está errado daquela maneira, isso não o salva. Compreendem o que eu quero dizer, não é? Isso não o salva. O que salva é o Evangelho. Nós temos, nunca podemos perder de vista, sermos acutilantes em relação ao Evangelho. Nós podemos falar disto, podemos falar daquilo, mas nunca perder o norte, nunca perder o objetivo principal, que é falar do Evangelho. E assim também, a verdadeira doutrina
a doutrina pura promove o amor. Muito bem. Já agora, devemos pensar também seriamente que o pecado é que impede a capacidade de amar. E ali naquele caso era o caso. Havia déficit em relação a amar por causa do pecado. A palavra, o mandamento, quando o apóstolo fala aqui no mandamento, esta palavra desemboca no amor. E a minha pergunta é, eu tenho déficit de amor? Se porventura eu tenho déficit de amor, tenho que me ater à palavra. Porque é a palavra, que é o mandamento é a palavra é que desemboca no amor. E que Deus nos ajude a saturarmos com a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos vai dar a instrução, que nos vai dar o encorajamento, que nos vai dar a força, que nos vai dar tudo aquilo que a gente não tem e que a gente precisa. O mandamento, quando o apóstolo Paulo diz aqui assim, nesta passagem, ora, o fim do mandamento é a caridade e um coração puro. Quando ele fala aqui no mandamento, não está a falar da lei, porque alguém pode pensar que é um dos mandamentos da lei de Moisés. Não tem nada a ver com o assunto. O mandamento não é lei. E a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O Evangelho de graça não é produzido pela lei. Ou melhor, além de não ser produzido pela lei, o Evangelho da graça é que promove estas virtudes. E não é a lei que promove estas virtudes. O mandamento, que não é a lei, é que promove estas virtudes. Eu gosto de Mateus no capítulo 5 e no versículo 8, no Sermão da Montanha, quando o Senhor Jesus Cristo nas bem-aventuranças disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Reparem, os limpos de coração verão a Deus. E a nossa passagem diz: o fim do mandamento é a caridade de um coração puro. Reparem que isto que a palavra de Deus nos diz, ou onde ela nos conduz a um coração puro, capacita-nos a ver a Deus. Isto mostra a proximidade que a palavra de Deus nos traz para junto a Deus. O apóstolo Paulo disse a Timóteo como lidar com os religiosos. E ele está a dizer como lidar com os religiosos que se concentravam nas coisas externas, nas genealogias, tudo coisas exteriores. Tudo coisas exteriores. E ele lembra a Timóteo que o propósito da instrução piedosa é uma vida que reflete uma mudança interior. Um coração puro. Enquanto que os religiosos são só coisas externas, é só aparência, é só coisas externas, o verdadeiro cristianismo tem a ver com uma vida interior, genuína. Um amor que provém de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera ou não fingida, como diz ele aqui na passagem. A grande questão que todos nós que estamos aqui devemos colocar, aqui e os que nos ouvem à distância, é se Deus nos mudou interiormente. Porque senão podemos ser religiosos. Os religiosos é tudo externalismo. A grande questão é se Deus nos mudou interiormente. Os religiosos distinguem-se pela aparência, distinguem-se pelo externalismo, e a grande questão é se Deus me mudou interiormente, ou será que eu sou um religioso? E isso acontece no momento em que nós cremos em Cristo como nosso Salvador. E se algum de vocês, especialmente os que nos ouvem, porque aqueles que estão aqui diante de mim, aparentemente são crentes já no Senhor Jesus Cristo. Se ainda não creram, creiam no Senhor Jesus Cristo, porque instantaneamente dá-se essa mudança interior. Gostava que vocês pensassem no seguinte: as boas ações não fazem um homem bom. Os religiosos pensam que as boas ações fazem um homem bom, mas não fazem. O homem bom é que faz boas ações. Isso é que é garantido. Um homem bom faz boas ações. Não são as boas ações que fazem um bom homem. Porque um indivíduo, e há homens que são maus, e vocês sabem disso, que até são capazes de fazer coisas boas. Mas são maus. Mas também fazem coisas boas.
O fazer coisas boas não os torna bons homens. Mas um homem que é bom pratica boas ações. E eu gostava que vocês refletissem sobre isto, porque isto é muito importante. Isto é um motivo para nós pensarmos seriamente. Nós lemos já acerca do Senhor Jesus Cristo em Mateus 3, em Marcos 1 e em Lucas 3, sobre o seu batismo. E sabem o que é que nós... E já agora só um pequeno pormenor que é um detalhe importante. O batismo do Senhor Jesus Cristo é que vai assinalar o começo do seu ministério. Ele até ali tem uma vida na sombra. Ninguém sabe da vida dele, tirando aquele episódio de ele ter ido ao templo com 12 anos de idade e esteve lá junto dos doutores. Ninguém sabe daqueles 30 anos que o Senhor Jesus Cristo viveu. Ninguém sabe detalhes, ninguém sabe pormenores, ninguém sabe. Há para aí umas histórias, mas isso são histórias dos homens que inventam, porque ninguém sabe. Quando ele tem 30 anos de idade, é que ele vai começar o seu ministério. E começa o seu ministério no ato do seu batismo, quando João Batista o batizou. Agora também, muita atenção ao seguinte. Sabem o que é que aconteceu quando ele foi batizado e deu início ao seu ministério? Ouviu-se uma voz do céu que disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o que eu vos quero dizer, irmãos, é o seguinte: esta voz que disse estas palavras do céu não se fez ouvir no fim do seu ministério, não se fez ouvir no fim da sua vida. Antes de ele fazer qualquer obra, ele já era o máximo. E é isto, o segredo é este: um homem bom faz coisas boas, mas um homem que faz coisas boas pode não ser necessariamente um homem bom. E Jesus era bom antes de fazer alguma bondade. E nós devemos seguir-lhe as pisadas pela graça de Deus. O ser tem que estar sempre antes do fazer. Antes de fazermos, temos que ser. Porque o ser garante o fazer. Já o fazer pode não garantir o ser. Para terminar, gostava de dizer o seguinte: muitos que anunciam o Senhor Jesus Cristo, isto também é motivo para nós todos refletirmos, muitos que anunciam o Senhor Jesus Cristo, que falam dele, que testemunham dele, que o pregam, que o anunciam, têm as suas casas espirituais em mau estado. Pensem no assunto, hein? Isto de falar do Senhor Jesus Cristo é fácil. Como é que está a minha casa espiritual? E eu vou explicar, que é para vocês poderem perceber o que é que eu quero dizer. E espero que não tenhamos casas espirituais em mau estado. Nós podemos falar, mas quando o nosso discurso não está alinhado com a nossa conduta, e quando a nossa conduta não está alinhada com o nosso coração, um coração puro, então vamos ter aparência apenas de piedade e vamos ser meramente religiosos. Quando o Senhor Jesus Cristo confrontou os fariseus, eu já vou explicar o que é que quis dizer com isso. Quando o Senhor Jesus Cristo estava cá na terra e confrontou os fariseus, um dia ele disse isto: assim também vós, exteriormente, pareceis justos. Pareceis justos exteriormente aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E isto dá que pensar. E noutra altura o Senhor Jesus Cristo, aliás, é o apóstolo Paulo que diz na primeira carta de Timóteo 6,16, se não me engano: não sejais como os hipócritas. A Bíblia encoraja-nos a amar com um coração puro e com uma fé não fingida. E portanto todas as nossas ações, tudo o que fazemos, tudo o que dizemos, deve brotar de um coração puro. O homem bom, disse o Senhor Jesus Cristo, notem, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. Se o homem é bom, só pode produzir bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Lucas 6,45.
E agora vou então dizer aquilo que eu disse que ia explicar mais à frente. Havia uma placa muito bem feita com um anúncio, tinha letras vermelhas, chamava mesmo a atenção num fundo branco, e aquilo estava uma placa muito bem feita, era uma placa nova, muito bem feita, e que dizia: calhas e janelas, trabalho de qualidade garantido. Alguém pôs aquele anúncio que tratavam de calhas e janelas, trabalho de qualidade garantido. A placa era uma placa impecável. Eu não sei quem foi o autor do design daquilo, mas aquilo estava muito bem feito e a placa tinha sido muito bem executada. O problema é que aquela placa tão bem feita estava pendurada numa casa que estava a cair. A casa estava em muito mau estado e era uma casa que ameaçava ruir a qualquer instante. Mas estava lá a placa, uma placa muito bonita, numa casa em ruínas. E é assim que muitos anunciam o Senhor Jesus Cristo. Uma mensagem muito bonita, numa casa em ruínas. Que Deus nos ajude a que isso não aconteça connosco, porque nós precisamos. Amém. Eu só um brevíssimo pensamento. Aliás, eu confesso que eu não fui a ver a gravação do último estudo, que já foi há um mês ou mais, e portanto estava já na dúvida o que é que tinha dito, mas dou graças a Deus por aquilo que ouvi. E aquilo que ouvi é de facto muito importante. O apóstolo, quando ele fala, ora, ao fim do mandamento, o objetivo da mensagem é fazer o quê? Fazer um homem novo. É tornar um novo homem. E o objetivo da mensagem, neste caso, do Evangelho da Graça de Deus, leva a transformação, como ouvimos, interior. Tudo tem que começar cá dentro. Não há outra forma, não há outra transformação. A transformação que tem que existir tem que ser de dentro para fora. E depois, de fora, é visível o resultado do interior. E o que transforma, o que afeta, de facto, o nosso interior, é a nossa relação com Deus. É a nossa relação com a Palavra de Deus. Eu penso que na altura disse, o Timóteo, ele tinha uma tarefa tremenda. Aquilo que lhe era pedido era algo tremendo, porque estamos a falar ele estava a lidar com pessoas cheias de tradições, cheias da lei, cheias de mil e uma coisa, e agora fazer estas pessoas mudarem a sua forma de pensar e verem como deviam de ver o Evangelho da Graça de Deus, era algo muito difícil. Da mesma forma, hoje em dia é muito difícil falar com certas pessoas que estão agarradas a tradições. E o que elas dizem a minha família sempre foi assim, e eu sempre fui assim, e estas coisas, porque são pessoas que estão agarradas a tradições que geram confusão. E mais grave ainda, levam-nas à perdição. E é evidente que não somos nós que convencemos as pessoas. Nós temos que apresentar o Evangelho de uma forma clara, de uma forma verdadeiramente clara, para que as pessoas possam entender e tomar de facto a decisão que é necessário que tomem, crer no Senhor Jesus como seu Salvador. E portanto, essa é a nossa responsabilidade. E tal como ouvimos,
é a nossa mensagem, mas não pode ser só a mensagem falada. Não podemos só ter um bom discurso e um discurso correto. Podemos ter, de facto, um discurso corretíssimo, apresentarmos o plano de Deus de uma forma clara e depois, com a nossa vida, destruímos tudo aquilo que dizemos. Se nós lermos, o Senhor Jesus foi duro com os fariseus. Porquê? Chamava-lhes raça de víboras. Chamava-lhes hipócritas. Dizia-lhes que eles eram como sepulcros caiados. E nós formos aí aos cemitérios, nós encontramos sepulcros com uma beleza tremenda, mas o que está lá dentro está podre. E é isso que não pode acontecer connosco. O que está dentro de nós é que tem que ser bom, tem que ser transformado pelo Senhor, transformado pela palavra do Senhor, para que depois, no nosso exterior, nós possamos revelar a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Voltamos àquilo que na última quarta-feira e ontem à noite nosso irmão Carlos falou, morrer todos os dias. Nós lemos nas Escrituras que quando nós nascemos de novo, quando nós queremos, nós nascemos para uma nova vida. Portanto, tudo se fez novo. É uma nova vida. É uma nova relação com Deus. E é de facto uma nova vida. Uma vida transformada. Tem que ser uma vida transformada. Porque senão é o desastre. Porque senão, de facto, não serve para nada podermos dizer, identificar-nos com Deus, porque se a nossa vida não for transformada e se o nosso exterior não revelar aquilo que de facto somos em Cristo, se o nosso exterior não revelar, mas antes pelo contrário, revelar carnalidade, revelar o nosso velho homem, então mais vale identificar-nos com outra coisa qualquer, mas nunca identificar-nos com Deus, porque isso é mandar almas para o inferno. Se queremos que alguém fique com o coração endurecido e diga, eu não vou crer mais nisto, isto é tudo mentira, é só nós falharmos, é só nós sermos apanhados, como se costuma dizer na curva, fazendo algo que nada tem a ver com Deus, que nada tem a ver com a mensagem que anunciamos. A reação das pessoas é logo, eu não acredito em nada disto. Isto é tudo mentira, isto é tudo uma hipocrisia. É assim que nós queremos ser? Permita ao Senhor que não, irmãos. Que o Senhor nos ajude e deixemos que o Senhor nos transforme verdadeiramente. Transforme o nosso interior, que o nosso interior seja afetado pelo Senhor, afetado pela Sua Palavra, tornando-nos de facto num coração puro, um coração que ama. A característica daquele que ama ao Senhor, que foi amado pelo Senhor, é o amor. Aliás, qual é o maior mandamento? Não é amar a Deus acima de todas as coisas. O maior mandamento baseia-se no amor. O Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos que eles seriam seus discípulos se amassem. Seriam seus discípulos, ou seja, mostrariam que eram seus discípulos se amassem, se mostrassem amor entre eles. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, e deixemos-nos afetar de facto pelo Senhor. E, como disse o nosso irmão Alberto, a nossa consciência é o árbitro. Se nós estivermos bem com Deus, estivermos bem espiritualmente, se falharmos em alguma coisa, nós sentimos que falhamos. Sentimos que alguma coisa fizemos e que não devíamos ter feito, porque não está de acordo com a vontade de Deus. Quando nós chegamos ao ponto de o pecado já não nos afetar,
Então foi como o nosso irmão Alberto disse, a nossa consciência está cauterizada, está completamente enferrujada, que aquilo não se consegue, como aqueles parafusos que se tem que pôr, sei lá o quê, para se conseguir tirá-los. Que a nossa consciência não seja essa, mas seja uma consciência sensível ao Senhor e à Sua Palavra, para que no nosso dia-a-dia possamos sentir quando estamos bem ou quando estamos a fazer alguma coisa que está errado. Só é possível andando perto do Senhor, então seremos sensíveis às coisas do Senhor e teremos consciência de que alguma coisa que fizemos de errado quando isso acontecer. Andar perto do Senhor é o segredo, não há outra forma. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, muito rápido, 5 minutos só, eu queria partilhar convosco. Nosso irmão Alberto, quando começou, eu assustei-me, porque ele começou assim: como é que está a tua consciência? E a minha acusou-me, sinceramente acusou-me, e eu acho que nós temos estado aqui a falar de um coração puro. O Senhor dá-nos indicações de como é que nós devemos manter um coração puro, porque a palavra de Deus diz que é de um coração puro que procedem as fontes. Na nossa versão diz saídas da vida, e outras versões dizem as fontes da vida. E mesmo nesta passagem de Provérbios, mas nós vamos ler, é muito rápido. Provérbios 4, no capítulo 4, no livro de Provérbios, capítulo 4, eu gostaria de começar no versículo 18, e lá está, o que um coração puro transforma, e nós vimos, e o nosso irmão Zé de Carvalho falou nisso. A palavra de Deus transforma, e é esse o nosso objetivo, ser transformados diariamente. No versículo 18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ora, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Alguém que não se predispõe a ser transformado por Deus, alguém que não busca o Senhor. No versículo 20 diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, ou seja, ouve as minhas palavras, inclina as minhas razões e inclina o teu ouvido. Uma das coisas que nós temos que disciplinar, irmãos, se queremos ter corações puros, é o que é que andamos a ouvir. A minha consciência acusou quando o irmão Alberto falou: a tua consciência, o que é que eu ando a ouvir? Eu tenho perdido muito tempo, eu estou a falar por mim, tenho perdido muito tempo a ouvir coisas que se calhar nem devo ouvir. Coisas que me aparecem no telemóvel, ou algum documentário que não me traz absolutamente nada, e eu perco muito tempo com isso. E isso, o que é que vai fazer? Retarda-me a eu poder ter uma vida mais santa, uma vida mais... Porque a nossa santidade é um percurso. Nós ouvimos aqui que o facto de nós aceitarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador é a garantia imediata para nós chegarmos à presença do Senhor. Mas a santificação é um processo. E esta questão de nós disciplinarmos o nosso ouvido vai fazer com que nós, que o Senhor transforme os nossos corações em corações puros. Mais à frente, no versículo a seguir diz: não deixes apartar os teus olhos, guarda-os no meio do teu coração, porque são vida para os que acham saúde, para o seu corpo. Sobretudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que é que andamos a ver, irmãos? É muito importante o que é que ouvimos, o que é que vemos, o que é que procuramos, porque aquilo que vemos e aquilo que ouvimos imediatamente faz com que o nosso coração procure depois. Ele próprio nos dê sinal, lá está, nos dê sinal para quê? Para nós procurarmos mais aquilo que o temos alimentado. Porque a palavra de Deus diz, né? O coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então nós temos de ter cuidado com isto, irmãos. É muito importante, o Senhor alerta-nos. Não é nenhum segredo, não é nada... Não, está aqui. O que é que nós ouvimos? O que é que nós vemos? E lá está, mais uma vez, um coração puro. O que é que faz um coração puro? A palavra de Deus. Devemos renovar a nossa mente diariamente. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz isso no capítulo 12, que nós não nos devemos conformar com este mundo, não nos devemos tornar igual a ele, irmãos,
mas devemos renovar a nossa mente constantemente pela palavra, para que possamos perceber o quê? Qual é a vontade de Deus, irmãos? É que se nós não fizermos isso, não há outra maneira de nós conseguirmos perceber a vontade de Deus. É que não há. E ainda agora ouvíamos, o nosso irmão José Carvalho falou isso, é que não há outra hipótese. É estar perto de Deus. E estar perto de Deus é o quê? É vir aqui ao domingo? É vir à quarta-feira? É todos os dias, é uma disciplina, irmãos. O que é que vemos? O que é que ouvimos? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Era só isso que eu tinha para dizer. E vamos ficar de pé, irmãos. Vamos terminar com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos Te dar graças por mais este momento, Senhor, e esta hora preciosa, Pai. Nós Te agradecemos por aquilo que nos tens dado até aqui, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Pai, somos-Te gratos porque se não fosse a Tua palavra, Senhor, não seríamos nada, absolutamente nada, Senhor. E nós Te agradecemos. Ajuda-nos, Senhor, a perceber o que é que temos nas mãos, Senhor. Ajuda-nos a buscar-Te constantemente, Pai. A todo momento, ainda no início cantávamos, Senhor, abríamos as nossas bocas, e será que é isso que nós fazemos, Senhor? Ajuda-nos que possamos disciplinar o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos, que possamos ter vidas, Senhor, em que tudo o que é bom, tudo o que é agradável, e nisso devemos pensar, Senhor. Possamos sofrer o dano, Senhor, e pensar mais nos outros, Senhor, pensar em Ti, naquilo que Tu sofreste ao entregar o Teu único Filho por cada um de nós, Senhor. Mas nós Te agradecemos por estes momentos que passamos aqui esta noite, Te agradecendo por cada filho Teu aqui presente, Senhor, que Tu possas cuidar de cada um, Senhor, sem exceção, Senhor, que cada um possa se entregar verdadeiramente nas Tuas mãos. Sabemos que muitas as dores são tão grandes, Senhor, as batalhas são tão enormes, Senhor, e às vezes pensamos que não há saída. Às vezes pensamos, Senhor, que como a nação de Israel e o povo pensava naquele momento no deserto, que não teria nenhuma saída senão a morte nas mãos de Faraó e do seu exército, Senhor. Mas Tu abriste o mar vermelho e és o mesmo Deus hoje, Senhor. Se não cremos nisto, Senhor, então não estamos aqui a fazer nada, Pai. Que Tu nos ajudes e nos dês força e alegria de viver a cada dia para Ti. É o que nós Te pedimos e agradecemos no nome santo do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.